Olá, eu sou Mariângela Castilhão. Eu sou o Rodrigo. Nós viemos aqui para apresentar a nossa pesquisa, nosso trabalho, intitulado Reinvenção do Papel do Docente durante a Pandemia de Covid-19. Nós tomamos por base que as tecnologias digitais de ensino e aprendizagem muito influenciaram na profissionalização do docente durante esse período de Covid, a qual afetou a vida de todas as pessoas, trazendo novas configurações devido ao isolamento social. E isso nos motivou a pensar em algumas coisas acerca desse tema. Uma das nossas instituições diz respeito às desigualdades, visto que nem todas as pessoas tinham acesso a essas tecnologias, muitos, pelo distanciamento dos municípios, né, alunos que moravam na área rural, não tinham acesso à internet, muitas vezes não conseguiam acessar as aulas que foram disponibilizadas de maneira remota. E isso também impactou na vida, no fator econômico das pessoas, por não possuírem as mesmas condições de se planejarem ou de ter esses recursos a fim de acompanhar todo o desenvolvimento escolar. E em outros casos, nós percebemos também que escolas que interromperam as aulas, né, e ficaram 2 meses sem ofertar qualquer atividade para esses alunos. E os professores vivenciando uma angústia total que teriam que se preparar mediante o uso das tecnologias. Nós utilizamos para fazer essa pesquisa uma pesquisa bibliográfica a partir de uma abordagem qualitativa, descritiva e interpretativista, eh, principalmente em textos e artigos disponibilizados no portal da CAPES e do Cielo. Isso nos motivou a pensar no objetivo geral, compreender os processos de adaptação e profissionalização dos docentes em tempo de pandemia da Covid-19, instigando os outros objetivos específicos, identificar os aspectos relativos à utilização dos aparatos tecnológicos no preparo das aulas em tempo de pandemia, identificar como ocorreu a profissionalização do docente nesse citado período, caracterizar os possíveis resultados da imposição das aulas não presenciais, tanto para discentes quanto para docentes. Nesse cenário, nós percebemos todas as angústias de sobrecarga de trabalho, algumas fragilidades, né, por não terem acesso a todas as tecnologias. E como que ocorreu essa profissionalização na pandemia de 2019, né, dos docentes? A gente sabe que nesse período quase todas as atividades presenciais elas foram suspensas e aproximadamente 80% do trabalho ele começou a ser feito à distância. E mesmo a gente tendo o ensino à distância configurado aí na medida principal da educação, utilizado já há algumas décadas, a maioria dos professores e docentes, eles não possuíam preparo para ministrar as aulas que passariam, até então a ser remotas. Então, essa profissionalização, pela pesquisa que a gente fez, pela bibliografia que a gente teve acesso, ela ocorreu de 3 formas. A primeira foi por meio de cursos, e programas de treinamento que eram ofertados aí por instituições privadas ou mesmo por instituições oficiais. Um exemplo que a gente traz aqui é do programa AVAMEC, do Ministério da Educação, e é uma plataforma virtual de cursos à distância, que, de certa forma, é uma forma de continuação, formação continuada. A segunda forma de profissionalização docente que ocorreu foi feita pelas secretarias de educação, dando suporte técnico aí, né? Então, tem algumas bibliografias que citam que
que algumas secretarias de educação estaduais, né, elas realizaram aí a oferta de, de material impresso ou mesmo de aplicativos pedagógicos, né, para os professores, né? E a terceira forma foi autônoma. Então, essa foi uma forma de profissionalização docente buscada aí pela maioria dos professores, né? E o professor ele busca por conta própria o conhecimento para lidar e utilizar as tecnologias de comunicação e informação, né? Por meio das plataformas gratuitas, então são apresentados aí no Google, o Classroom, o Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams, né? Que são plataformas que o professor e o docente vai utilizar para compartilhar as aulas, né? Compartilhar os conteúdos, realizar as videoconferências, né? E as atividades. Então, de certa forma, nesse cenário, ele vai tateando, né? E vai buscando em videoaulas ou mesmo tutoriais como utilizar essas ferramentas, esses aplicativos. E esse uso, né, intensivo das tecnologias digitais de comunicação, né, informação, aliado ao cenário da pandemia, do isolamento social, né, e mudança na rotina escolar, principalmente na rotina do professor, ele traz daí uma alteração no estado emocional do docente, do professor, né? Então vão aparecer aí algumas patologias, né, como ansiedade, esgotamento, a exaustão, o estresse, né, o cansaço, o chamado síndrome de burnout, né? Tem uma das bibliografias que ele traz um termo que é chamado de infantil, que é o cansaço mental provocado pelo excesso de videoconferência. Então, de certa forma, isso tudo é provocado, né, por esse excesso. Nós reconhecemos que as tecnologias de comunicação e informação são fundamentais nesse cenário atual que vivenciamos, mas que ainda há uma carência muito grande na formação desses docentes para lidarem com essas ferramentas em suas aulas. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas para essa pesquisa e agradecemos a